Olá, meus queridos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Graça Reino Eterno. Jailson Gomes, passando hoje por mais uma mensagem aqui no canal. Quero aqui agradecer a todos vocês inscritos aqui no canal, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Peço a vocês que não é inscrito ainda, que assiste os vídeos, né? Ative o sininho da posição toda, deixe o seu like, é muito importante para o crescimento desse canal. E também você está contribuindo e ajudando nós entregar mais conteúdo da graça a pessoas que precisam. Porque assim, na religião, eles não ensinam a verdade, eles não falam quem é os filhos de Deus, os eleitos, eles não falam, eles levam você no engano, como se você estivesse vivendo aquelas pragas, aquelas leis que foram para o filho de Israel, que foram libertos do Egito, como se fosse para os seus dias. Lembrando que tudo aquilo que os hebreus, judeus viveram, que foram libertos do Egito, foi para as pessoas que tinham saído do cativeiro, os descendentes das pessoas que tinham saído do cativeiro do Egito. Então, veja aonde está a diferença nesse estudo. O que era para Israel, Judá, e o que era para os gentios, pessoas que não faziam parte do povo de Israel. Veja a profecia de Isaías, aqui em Isaías 8, capítulo 8, no versículo 14, está escrito: então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de armadilha, de laço aos moradores de Jerusalém. Veja que aqui está falando das duas casas de Israel e aos moradores de Jerusalém. Então, uma casa de Israel, todos nós sabemos que era Judá, a tribo de Judá, né, que era uma tribo mais famosa de Israel por causa do rei Davi e de Salomão. E no futuro estava vindo essa pedra de tropeço também, que tinha que sair dessa casa, que era Jesus. Então ele servia de santuário, de salvação, de libertação, mas também servia de tropeço para essas pessoas. Mas aqui a gente entende que não é para as outras nações, nunca foi para as demais nações do mundo, e sim para os filhos de Israel e para a casa de Judá. Aqui está falando que ele seria pedra de tropeço, né? E escândalo às duas casas de Israel. Vamos ver o que diz aqui em 1 Pedro, o que Pedro diz, capítulo 2, vamos ver do versículo 6, está escrito: por isso, na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma pedra, uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Quando fala em Sião, é o mesmo Jerusalém, é o mesmo Israel. E assim para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes é a pedra de tropeço, que os edificadores rejeitaram. Esta foi posta como a principal da esquina. Veja que está falando Sião. Sião é aqui, é Israel, é Jerusalém. Porque antes tinha esse nome de Sião. Antes de Deus entregar essa terra aos hebreus, lá o nome era Sião. Depois que Deus entrega a terra aos hebreus, Deus muda o nome para Israel, e Jerusalém na época era a capital.
e lá habitada pelos hebreus, judeus e hebreus, que são o mesmo povo. 8. E como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Veja que foram destinados para eles. E eles foram desobedientes. Todos eles foram desobedientes. Porque aqui Pedro está pregando a palavra, ensinando a eles depois da morte e ressurreição de Jesus. Nós estudamos Isaías antes, que era uma profecia, antes de Jesus nascer, e estamos estudando 1 Pedro capítulo 2, após a morte e ressurreição de Jesus. Você vê que o apóstolo Pedro lembra, e o apóstolo Pedro diz que eles tropeçaram na palavra, porque eles sabiam que Jesus vinha para libertar eles, mas também se eles não quisessem aceitar, eles iam tropeçar na palavra, nos ensinamentos de Jesus. Veja que não tem nada para gentios, até aqui, não tem nada para gentios, aqueles estrangeiros de Israel, aqueles que não fazem parte dos filhos de Jacó. Esses são os gentios. É o povo que não faz parte da circuncisão. É o povo chamado incircunciso, estrangeiro de Israel. Esse é os gentios. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 9, vamos ver aqui do versículo 30. Que diremos, pois, que os gentios, está falando da gente agora, no passado, que os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Veja, os gentios não buscavam a justiça da lei, buscavam a justiça da fé e alcançaram. Veja que os gentios foram eleitos não pela lei, não por ensinamentos de leis, mas sim pela fé. E até o final do vídeo você vai entender qual foi essa fé que os gentios herdou. De quem eles herdaram essa fé? Que os gentios, no caso, são nós. Versículo 31. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu esta lei. Veja que nem os filhos de Israel, os predestinados para a lei, não era para a graça, era para a lei, nem eles conseguiram essa salvação, nem eles atingiu a salvação através da lei. Então por que os pastores, os padres, os bispos, enfim, todos aqueles envolvidos nos ensinamentos religiosos, prega e ensina vocês a viver a lei? Vocês que estão aí no sistema religioso. Veja que a palavra diz, Romanos 9:31, mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu esta lei. Veja que se nem eles conseguiram atingir, se nem eles conseguiram a salvação, isso nós estamos falando de antes da cruz, da morte e ressurreição de Jesus. E eles buscavam, eles tentavam, mas não conseguiam. Por que hoje, depois da morte e ressurreição de Jesus, vocês entendem que a religião diz que vocês têm que viver, cumprir, obedecer às leis, uma vez que essa lei foi cumprida na cruz? Se nem bem os hebreus, os judeus não conseguiram cumprir, que essas leis foi dada a eles, entende? Como agora os seus pastores, os seus líderes, os seus padres, os seus padres, quer que vocês cumprem isso. Continuando, versículo 32, por quê? Porque não a buscava pela fé, mas com
que pelas obras e tropeçaram na pedra de tropeço. Veja que eles buscavam, não era pela fé, é pelas obras, porque a lei mandava fazer as obras. A lei mandava obedecer e cumprir e fazer as obras. Entende? Mas a palavra de Deus diz que quando eles chegam em Jesus, eles tropeçam. Por que eles tropeçaram? Porque Jesus veio pregando diferente da lei. Ele veio pregando a fé e o amor. E a lei não. A lei não pregava isso. Versículo 33. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e quem nela crê não será confundido. Veja, quem cresce em Jesus, que Jesus era a pedra de tropeço para eles, para os hebreus, para os judeus, aquele judeu, aquele hebreu que cresce na palavra de Jesus Cristo, ele não era confundido, e sim, ele era salvo. Mas hoje, o sistema religioso quer que vocês vivem as mesmas coisas que aqueles hebreus viveu antes do juiz de Israel. O sistema religioso, eles resgatam aquelas coisas porque aquilo que Israel não conseguiu obedecer e nem cumprir, e nem ser salvo, eles querem que vocês hoje, que está aí preso, aprisionado aí num templo religioso, debaixo da guarda de um pastor, que não tem guarda, não tem proteção, não tem nada, mas eles querem que vocês vivem aquelas mesmas leis que eles não conseguiram cumprir. Como assim? Você tem que pagar o dízimos, né, que é errado, hoje na graça é errado, porque não é como está, e nunca foi para gentios. As ofertas, os batismos, e uma série de coisas, de doutrinas que eles querem que os seus fiéis, né, que está aprisionado ali naquele templo, cumpre. A palavra de Deus é bem diferente do que ensina o sistema religioso. Hoje, com a mente aberta, com a mente livre, né, com a mente livre daqueles ensinamentos antibíblicos, eu vou falar assim, antibíblico, né, porque é antibíblico. A gente estuda e vê que realmente, eles não estão pregando e nem ensinando a verdade. Vamos voltar lá em Romanos, agora capítulo 3, vamos pegar do versículo 27. Onde está, logo, a jactância? Foi excluída. Por quê? Lei das obras, não mais pela lei da fé. Veja que a lei das obras, não mais, agora pela lei da fé. Quando você escuta a palavra, o ensinamento, uma leitura dessa aqui, logo Deus ativa no seu coração a sua fé, na sua mente, Deus te mostra a verdade. E aqui ele pergunta, onde está logo a jactância? Jactância é aquela coisa que fica acusando, sabe? Numa dor de cabeça ela fica latejando, né? É isso que é a lactância, a jactância, né? E no coração era aquela coisa que ficava acusando quando você cometia alguma coisa errada, que ia de contra a lei. Então você ficava se sentindo culpado o tempo todo, né? Sentindo culpado, aquilo ficava martelando na sua cabeça, no seu coração. Mas a palavra de Deus diz que não mais pela lei das obras, mas sim pela lei da fé. E a lei das obras mandava que quando a pessoa pecasse, quando a pessoa cometia algum pecado contra Deus, ele
iam ter o sacerdote lá do templo, ele matava um cabrito, dependendo a gravidade do pecado, né, e fazia as obras ali, sacrificava, queimava, e aquilo subia a fumaça com um cheiro, né, aromático a Deus. Isso para os hebreus. Mas os gentios nunca teve essas leis, entende? Então, o apóstolo pergunta: onde está a jactância? Onde está a acusação? Porque a lei acusa, né? A lei acusava, né? Errou, tem que pagar, tem que ser sacrificado, tem que ser morto. Depois da morte e ressurreição de Jesus, não mais, agora é pela fé. Então o sistema religioso traz esse sistema de leis, traz essa condenação, traz essa acusação para os gentios que nunca teve nada a ver com esses ensinamentos das leis dos hebreus. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Veja que o homem foi concluído, que o homem é justificado pelas obras da fé, ou seja, pelas obras da lei, não mais, é pela fé, sem as obras da lei. Se você tem fé no seu coração, se o seu coração tem fé, se você acredita no que aconteceu, se você acredita que você é um eleito de Deus, pode ser judeu, pode ser gentios, quando você vê uma mensagem dessa, você fala, realmente, para que eu estou preso num sistema religioso? Pois se a palavra de Deus está falando ao contrário, na sua Bíblia está escrito, eu estou falando aqui os capítulos e versículos, acompanhe na sua Bíblia, para você não ficar sendo enganado, para você não ficar sendo comprado por conversas bonitas, por pregação falaciosa. Versículo 29, e porventura Deus somente dos judeus? A resposta é não. É também dos gentios. Também dos gentios, certamente. Vejam, meus queridos, dos gentios, certamente. Agora, os gentios nunca teve uma lei para acusar, nunca teve um sistema de lei no passado. Hoje no presente, tem, porque os pastores copiaram essas leis e trouxeram essas leis para aplicar nos gentios, porque o que dá dinheiro na igreja é culpa, é medo do inferno, medo de perder a salvação, uma vez que a salvação já é fato concedido, já é uma bênção que Deus concedeu aos gentios, que não tem nada a ver com aqueles hebreus que vivia debaixo das leis. Veja o versículo 30. Se é que Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão e também por meio da fé a incircuncisão. Agora, para quem não conhece o que é circuncisão, circuncisão era porque todo descendente de Abraão, no 8º dia, tinha que levar o sacerdote para ele fazer o pacto da circuncisão, que era dar um corte ali no prepúcio da criança. Os gentios não tinham isso, por isso que é chamado de incircuncisos, né? Incircuncisão. E está escrito, se é que Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão. Veja, que pela fé Deus ia justificar a circuncisão, que era eles. E também, por meio da fé, a incircuncisão, que eram os gentios. Então, hoje, não tem nada a ver com leis, é pela fé. Se Deus justificou eles da circuncisão, que eram os hebreus, mas pela fé também, Deus nos concedeu a salvação
os incircuncisos, que é os gentios. Por que que você vai pagar um preço, pagar dízimo, pagar oferta, Páscoa judaica, que se transformaram em Santa Ceia, uma vez que Deus já te concedeu a salvação? Eles escondem de falar que você já é uma pessoa salva, uma pessoa eleita, uma pessoa perante Deus, justificada dos pecados. Eles escondem, porque eles falam que você é pecador, porque se você considera pecador, então você entende que você tem o direito de contribuir nos dízimos, de dar oferta nas igrejas, de participar daquela Santa Ceia que é antibíblica, e uma série de outras dogmas que tem na religião. Vamos ver agora em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. O apóstolo Paulo diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Veja que Jesus morreu para todos, mas o que vive é a palavra de Deus, o que vive é a fé no coração. O que vive, todos vivem, mas aqueles que vivem o reino de Deus aqui na terra, aquele que tem o Espírito de Deus contigo, esses vivem, né? O que vive, entende? Versículo 16: por isso, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Veja que o apóstolo Paulo fala daqui por diante, ou seja, de quando ele estava pregando e ensinando. Não conhecemos ninguém segundo a carne. Quando Deus olha para um filho dele hoje, ele não vê os erros, ele não vê os pecados segundo a carne, porque quando Jesus morre, todos morreram perante a Deus. Quando Jesus ressuscita, todos ressuscitaram, né, perante a Deus. E os que vivem o Espírito de Deus, né, que é os que vivem, a palavra diz: ainda que conhecemos Cristo segundo a carne, contudo, já não conhecemos desse modo. Então, mesmo que eles conheceram Cristo segundo a carne, Jesus homem, Jesus de carne e osso, mesmo que eles conheceram, então agora já não conhece desse modo nem Jesus, porque Jesus já tinha morrido e ressuscitado, era Espírito, e o Espírito foi liberado às pessoas. Versículo 17: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que as coisas velhas já passaram? As coisas da lei, para os hebreus, para os judeus, esses dogmas, essas doutrinas, as leis, tudo que diz respeito à lei, o que era considerado pecado, tudo se fez novo depois que Jesus ressuscita. Tudo se fez novo, então as pessoas se tornaram nova criatura. Aqui em Gálatas, capítulo 3, no versículo 26, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Já não é mais servos, é filhos. 27, porque todo quanto fostes batizados em Cristo, vos revestis de Cristo. O batismo aqui, batizado em Cristo, não é aquele batismo que o pastor faz lá na piscina, lá na passagem de água, não. É o batismo no sangue derramado, o sangue derramado na cruz. Aquele sangue dele que derramou, ele te lavou, ele te purificou, ele te batizou. Então, se você for perguntar a qualquer um religioso, ele vai te falar: não, tem que descer as águas, porque diz que aqueles que foi batizado em Cristo. Mas o batismo em Cristo é o batismo da morte e ressurreição, o batismo do sangue de Cristo. Então, através daquele sangue, lavou, purificou as transgressões dos hebreus, dos judeus. 28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homens nem mulher,
porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Veja que todos na fé perante Cristo é um filho de Deus. E essa fé não é a fé que o pastor vai te dar, que o padre vai te dar. É a fé que Jesus Cristo não colocou no seu coração. É aquela sementinha que Abraão, que vem lá de Abraão. Porque Abraão não viveu lei. Abraão viveu por pacto e por fé. Então, esta fé que Deus deu a Abraão, que você herdou. Por isso que a palavra diz que e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Veja que herdeiro, filho, você não é mais escravo, não é mais servo, você passou a ser filho de Deus na fé. Muitos religiosos falam que é servo do Senhor, mas é uma falácia. Hoje você se tornou filho de Deus na fé que teve Abraão. Veja em Gênesis capítulo 2, do versículo 2 e 3, a confirmação de Gálatas 3. No versículo 2, eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu ser uma bênção. Veja que a promessa Deus deu a Abraão e você se tornou filho e herdeiro de Deus com fé no seu coração por causa dessa semente da fé que teve Abraão. Versículo 3. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serei bendita todas as famílias da terra. Então, meus queridos, é o fim do estudo. Veja que hoje, na graça, todos são filhos de Deus na fé. Entende? Mas da onde que herdou essa fé? Veio lá de Abraão. Entende? A sementinha da fé. E chegou até os nossos dias. Os hebreus, os judeus, a promessa da pedra de tropeço não é para os nossos dias. Era para eles. Os judeus, para os hebreus. Era para todos eles. Para nós não teve essa promessa. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus e pela fé que teve Abraão. Então, quando o seu pastor começar a pregar, ensinar que você tem que pagar os dízimos, tem que dar oferta, tem que participar da Santa Ceia, que era a Páscoa judaica, que eles transformou numa Santa Ceia, que na Bíblia, quando fala ceia, é um jantar, e todos aqueles dogmas, doutrinas de homens, sai fora desses ensinamentos. Busca na sua Bíblia conhecer a graça. Começa a mostrar para os seus pastores, os seus líderes, o que está na Bíblia, o que está na Bíblia dos irmãos da graça. E questiona eles por que eles não ensinam os ensinamentos da graça. Porque na graça todos nós somos livres, somos filhos, somos herdeiros de Deus e não somos servos de Deus, nós somos filhos, porque Deus nos fez assim, entende? Você pode nunca ter ido na igreja, quando você deparar com um vídeo desse, que você começar a ver as minhas pregações, os meus ensinamentos aqui, pode ir na sua Bíblia, fazer comparação, logo Deus vai ativar essa mensagem na sua mente. E Deus vai abrir a sua mente para você conhecer a verdade e não mais ser enganado. Então a mensagem de hoje é essa. É um vídeo simples, é um vídeo caseiro. Peço a vocês que não olhem isso, mas sim a mensagem que foi transmitida. Porque vai tocar no seu coração com uma espada de dois gumes, vai ferir na alma,
vai fazer você ter o desejo de buscar, de conhecer. E esse desejo é ardente. Quando você conhece, que Deus começa a te mostrar, vai acontecer o mesmo que aconteceu comigo. No trabalho você quer falar desse amor de Deus, no carro, no seu trabalho, na estrada, onde você estiver, onde você encontrar pessoas. Não precisa de uma igreja, não precisa de um líder, porque você é livre. E como filho de Deus, você tem que transmitir a mensagem da graça, porque você está no Espírito. E para viver o reino de Deus na terra, tem que viver em Espírito e em verdade. Então a mensagem é simples, é humilde, mas a mensagem é forte, porque é direcionada do Espírito Santo. Graça e paz. Até um próximo vídeo.